E se aquele remédio que o médico receitou para proteger seu coração, na verdade, estivesse colocando sua vida em risco? Milhões de brasileiros da terceira idade estão tomando medicações para o coração que podem estar, silenciosamente, causando mais mal do que bem. A verdade alarmante é que 5 medicamentos cardíacos comumente prescritos têm sido associados a efeitos colaterais devastadores, sobre os quais os médicos frequentemente falham em alertar os pacientes. Não estamos falando de complicações raras, são reações documentadas e potencialmente fatais que podem ocorrer com qualquer pessoa acima dos 60 anos que esteja tomando esses medicamentos. Dona Maria, com 73 anos, quando seu cardiologista receitou o que parecia ser uma medicação de rotina para o coração, em poucas semanas ela estava sofrendo tonturas tão fortes que não conseguia andar sem cair. Sua família atribuiu isso ao envelhecimento, mas a verdade era muito mais sinistra. A medicação destinada a proteger seu coração estava, na verdade, destruindo sua qualidade de vida e colocando-a em risco de lesões fatais por quedas. A história de Dona Maria não é única. Está acontecendo com milhares de idosos em todo o país todos os dias. A indústria farmacêutica fatura mais de 400 bilhões de dólares anualmente apenas com medicamentos para o coração. No entanto, a dura realidade sobre os efeitos colaterais relacionados à idade permanece amplamente oculta do público. Os profissionais médicos são treinados para se concentrarem nos benefícios primários desses medicamentos, mas os efeitos secundários em corpos envelhecidos contam uma história completamente diferente. Os profissionais médicos são treinados para se concentrarem nos benefícios primários desses medicamentos, mas os efeitos secundários em corpos envelhecidos contam uma história completamente diferente. O que você está prestes a descobrir mudará fundamentalmente a forma como você vê a medicação cardíaca e pode, potencialmente, salvar sua vida ou a vida de alguém que você ama. Antes de mergulharmos mais fundo nesta informação crítica, preciso que você faça algo que pode ajudar a salvar vidas. Clique no botão de Valeu demais agora mesmo se você acredita que todos merecem saber a verdade sobre seus medicamentos. Seu engajamento ajuda esta informação vital a alcançar mais pessoas que desesperadamente precisam ouvi-la. E se você ainda não o fez, inscreva-se neste canal e ative o sino de notificação, porque estamos comprometidos em trazer a você as verdades médicas que outros não discutirão. Cada inscrição nos ajuda a continuar investigando e compartilhando essas revelações que salvam vidas. O primeiro medicamento em nossa lista perigosa é um que milhões de idosos tomam diariamente sem perceber os perigos ocultos. A digoxina, comumente conhecida por nomes de marcas como Lanoxin, tem sido prescrita para insuficiência cardíaca e batimentos cardíacos irregulares por décadas. Os médicos adoram este medicamento, porque ele existe há muito tempo e parece seguro no papel. Mas aqui é o que eles não contam sobre a digoxina em idosos. À medida que envelhecemos, nossos rins se tornam menos eficientes na filtragem de resíduos do nosso sangue. A digoxina é eliminada principalmente através dos rins, o que significa que ela pode se acumular a níveis tóxicos em idosos muito mais rápido do que em pacientes mais jovens. Os sintomas de toxicidade da digoxina são frequentemente confundidos com o envelhecimento normal ou outras condições. Confusão, perda de apetite, náuseas e problemas de visão, incluindo ver halos amarelos ao redor das luzes, são todos sinais de que este medicamento atingiu níveis perigosos em seu sistema. Mas aqui está a parte aterradora. No momento em que esses sintomas aparecem, o medicamento já pode ter causado danos irreversíveis ao seu ritmo cardíaco. Arritmias cardíacas causadas pela toxicidade da digoxina podem ser fatais e elas frequentemente ocorrem com pouco aviso. A doutora Ana Paula, uma cardiologista geriátrica com mais de 20 anos de experiência, revelou algo chocante em uma recente conferência médica. Ela afirmou que quase 30% dos idosos que tomam digoxina mostram sinais de toxicidade dentro do primeiro ano de tratamento. No entanto, a maioria dos médicos de atenção primária ignora esses sinais de alerta. A janela terapêutica para a digoxina, a diferença entre uma dose eficaz e uma dose tóxica, torna-se incrivelmente estreita em pacientes com mais de 65 anos. O que funciona com segurança para um paciente de 50 anos pode ser letal para um de 80 anos. O segundo medicamento que está causando estragos silenciosos em idosos é a varfarina, o anticoagulante que deveria prevenir derrames e ataques cardíacos.
A varfarina tem sido o padrão ouro para anticoagulação por mais de 50 anos, mas sua interação com o processo de envelhecimento cria uma tempestade perfeita de complicações. Ao contrário da digoxina, os perigos da varfarina não são apenas sobre a função renal. Este medicamento interage com virtualmente tudo: comida, outros medicamentos, suplementos e até mesmo mudanças no nível de atividade podem afetar drasticamente como a varfarina funciona em seu corpo. O que torna a varfarina particularmente perigosa para idosos é algo chamado de efeito cascata de sangramento. À medida que envelhecemos, nossos vasos sanguíneos se tornam mais frágeis, nossa pele se torna mais fina e nossos corpos se tornam menos capazes de parar rapidamente o sangramento quando ele começa. Um pequeno golpe que poderia causar uma pequena contusão em uma pessoa mais jovem pode desencadear um sangramento interno massivo em um idoso que toma varfarina. As salas de emergência veem dezenas de idosos toda semana que estão tendo hemorragias internas de ferimentos que pareciam insignificantes. O aspecto mais assustador do sangramento relacionado à varfarina é que ele frequentemente começa internamente, onde você não consegue vê-lo. No momento em que sintomas como fraqueza, tontura ou dor abdominal aparecem, você já pode ter perdido uma quantidade perigosa de sangue. Sangramentos cerebrais, que podem ocorrer de algo tão simples como uma queda leve, são frequentemente fatais em usuários de varfarina com mais de 70 anos. No entanto, muitos idosos são mantidos nesta medicação por anos, sem monitoramento adequado ou consideração de alternativas mais seguras. Mas o terceiro medicamento em nossa lista pode ser o mais chocante de todos, porque é um que quase todos os idosos com problemas cardíacos já foram prescritos pelo menos uma vez. O terceiro medicamento que causa estragos em idosos é a amiodarona, frequentemente prescrita sob nomes de marcas como Cordarone ou Passerone. Este medicamento é normalmente reservado para problemas sérios de ritmo cardíaco, mas seu uso em idosos aumentou drasticamente nos últimos anos. Os cardiologistas recorrem à amiodarona porque ela é incrivelmente eficaz no controle de ritmos cardíacos perigosos. Mas eles frequentemente minimizam seus efeitos devastadores a longo prazo, especialmente em pacientes mais velhos. A amiodarona tem uma meia-vida de até 100 dias, o que significa que ela permanece em seu corpo por meses depois que você para de tomá-la. Esta presença prolongada cria um efeito tóxico cumulativo que é particularmente perigoso para idosos. O medicamento se acumula em tecidos por todo o corpo, incluindo os pulmões, fígado, tireoide e pele. O que começa como uma intervenção que salva vidas pode lentamente se transformar em um desastre multiorgânico. A toxicidade pulmonar causada pela amiodarona é frequentemente irreversível e pode ser fatal. Idosos que tomam este medicamento podem desenvolver uma condição chamada fibrose pulmonar, onde o tecido pulmonar se torna cicatrizado e rígido, tornando a respiração cada vez mais difícil. A cruel ironia é que os sintomas de dano pulmonar da amiodarona, falta de ar e fadiga, são frequentemente atribuídos à condição cardíaca original, em vez da medicação destinada a tratá-la. Mas o dano pulmonar não é a única preocupação. A amiodarona pode causar problemas graves de tireoide em idosos, levando à função da tireoide hiperativa ou hipoativa. As mudanças na tireoide podem desencadear problemas cardíacos adicionais, criando um ciclo vicioso, onde a cura se torna pior do que a doença original. O dano hepático da amiodarona pode se desenvolver silenciosamente ao longo de meses, e no momento em que as enzimas hepáticas mostram anormalidades em exames de sangue, danos significativos já podem ter ocorrido. Talvez o mais perturbador seja como a amiodarona afeta a pele e os olhos de pacientes mais velhos. O medicamento pode causar uma descoloração azul acinzentada da pele, que é permanente e particularmente perceptível em áreas expostas ao sol. Depósitos oculares podem se formar na córnea, afetando a visão e causando sensibilidade à luz. Essas mudanças cosméticas podem parecer menores em comparação com o dano a órgãos, mas servem como lembretes visíveis dos efeitos tóxicos que ocorrem por todo o corpo. O quarto medicamento que está silenciosamente prejudicando idosos é um que muitas pessoas nem percebem que é particularmente arriscado. Os beta-bloqueadores, incluindo medicamentos como metoprolol, atenolol e propranolol, são prescritos para milhões de idosos para pressão alta e condições cardíacas. Superficialmente, esses medicamentos parecem seguros e bem tolerados, mas seus efeitos no corpo envelhecido criam desafios únicos que podem ser fatais.
O perigo primário dos beta-bloqueadores em idosos não é imediatamente óbvio. É a forma como esses medicamentos podem mascarar os sinais de alerta naturais do corpo. Quando idosos experimentam baixa de açúcar no sangue, desidratação ou outras emergências médicas, seus corpos normalmente respondem aumentando a frequência cardíaca e a pressão arterial. Os beta-bloqueadores previnem essas respostas protetoras, o que significa que os idosos podem ficar gravemente doentes sem mostrar os sinais de alerta típicos. Este efeito de mascaramento é particularmente perigoso para idosos diabéticos. Episódios de baixa de açúcar no sangue, que podem ser fatais se não tratados, normalmente causam batimentos cardíacos rápidos e ansiedade que alertam os pacientes para o problema. Os beta-bloqueadores suprimem esses sintomas, permitindo que o açúcar no sangue caia a níveis perigosos sem aviso. Técnicos de emergência médica relatam ter visto idosos inconscientes cujas frequências cardíacas permaneceram enganosamente normais, apesar da hipoglicemia com risco de vida. Os efeitos da pressão arterial dos beta-bloqueadores também se tornam mais pronunciados com a idade. Os idosos são mais suscetíveis à hipotensão ortostática, uma queda perigosa na pressão arterial ao se levantar. Esta condição, agravada por beta-bloqueadores, causa quedas que resultam em fraturas de quadril, lesões na cabeça e outras complicações traumáticas. O que é particularmente preocupante é que muitos idosos desenvolvem uma tolerância aos efeitos vertiginosos da pressão arterial baixa, então eles param de notar os sinais de alerta até que realmente caiam. Os beta-bloqueadores também podem piorar a depressão e a função cognitiva em idosos. Os medicamentos atravessam o cérebro e podem causar o que os médicos chamam de blues do beta-bloqueador, uma forma de depressão induzida por medicamentos que é frequentemente atribuída erroneamente ao envelhecimento normal ou às circunstâncias da vida. Problemas de memória, confusão e diminuição da nitidez mental são efeitos colaterais comuns que impactam significativamente a qualidade de vida. O quinto e último medicamento em nossa lista perigosa é prescrito para quase metade de todos os idosos com problemas cardíacos. No entanto, seus riscos em idosos são vastamente subestimados tanto por médicos quanto por pacientes. O quinto medicamento que causa sérios problemas em idosos são os inibidores da ECA, uma classe de medicamentos que inclui lisinopril, enalapril e captopril. Esses medicamentos são considerados tratamentos de primeira linha para pressão alta e insuficiência cardíaca e são prescritos para milhões de idosos em todo o mundo. A comunidade médica geralmente vê os inibidores da ECA como seguros e benéficos, mas sua interação com o processo de envelhecimento cria várias complicações preocupantes. O perigo mais imediato dos inibidores da ECA em idosos é seu efeito na função renal. Embora esses medicamentos possam proteger os rins em pacientes mais jovens com diabetes, eles podem realmente acelerar o declínio renal em idosos, especialmente aqueles que estão desidratados ou tomando outros medicamentos. Os rins de idosos já estão funcionando com capacidade reduzida, e os inibidores da ECA podem empurrá-los para a beira da insuficiência renal aguda. O que torna isso particularmente perigoso é a rapidez com que os problemas renais podem se desenvolver. Um idoso que toma inibidores da ECA e fica desidratado por doença, calor ou não beber líquidos suficientes pode experimentar insuficiência renal rápida em dias. Os sintomas, incluindo náuseas, confusão e fraqueza, são frequentemente confundidos com um resfriado estomacal ou envelhecimento normal, atrasando o tratamento crítico. Os sintomas, incluindo náuseas, confusão e fraqueza, são frequentemente confundidos com um resfriado estomacal ou envelhecimento normal, atrasando o tratamento crítico. Os inibidores da ECA também causam uma tosse seca persistente em até 20% dos pacientes, mas este efeito colateral é particularmente problemático para idosos. A tosse crônica pode levar a fraturas de costelas em idosos com osteoporose, interrupção do sono que afeta a função mental e isolamento social, pois as pessoas evitam a pessoa com a tosse constante. Muitos idosos suportam este efeito colateral por meses ou anos, sem perceber que ele é causado por seu medicamento. Talvez o mais preocupante seja como os inibidores da ECA podem causar inchaço grave do rosto, lábios, língua e garganta, uma condição chamada angioedema. Embora esta reação possa ocorrer em qualquer idade, é mais provável que seja fatal em idosos porque suas vias aéreas são menores e seus corpos são menos capazes de compensar as dificuldades respiratórias. O angioedema pode se desenvolver repentinamente,
mesmo após anos de tomar o medicamento com segurança e requer tratamento de emergência imediato. Os efeitos dos inibidores da ECA que aumentam o potássio criam outro perigo oculto para idosos. Níveis elevados de potássio podem causar anormalidades fatais do ritmo cardíaco, mas os sintomas de hipercalemia, incluindo fraqueza e fadiga, são facilmente descartados como envelhecimento normal. Idosos que tomam inibidores da ECA precisam de monitoramento sanguíneo regular, mas muitos médicos de atenção primária não verificam os níveis de potássio com frequência suficiente para detectar elevações perigosas antes que se tornem fatais. O que é mais preocupante sobre todos esses 5 medicamentos é a frequência com que seus efeitos colaterais são descartados como consequências inevitáveis do envelhecimento, em vez de reações medicamentosas evitáveis. As famílias observam seus entes queridos declinarem depois de começar a tomar esses medicamentos, atribuindo confusão, quedas, fadiga e outros problemas ao envelhecimento, em vez de questionar se os medicamentos destinados a ajudar podem realmente estar causando danos. O sistema médico falhou em abordar adequadamente como o envelhecimento muda drasticamente a forma como nossos corpos processam os medicamentos. Ajustes de dose que funcionam para pessoas de 60 anos podem ser perigosamente altos para pessoas de 80 anos. Combinações de medicamentos que são seguras para adultos saudáveis podem ser letais para idosos frágeis com múltiplas condições de saúde. Entender esses riscos não significa que os idosos devam parar de tomar seus medicamentos para o coração sem supervisão médica. Em vez disso, este conhecimento deve capacitar pacientes e famílias a terem discussões informadas com seus profissionais de saúde sobre os verdadeiros riscos e benefícios desses medicamentos. Medicamentos alternativos, doses mais baixas e monitoramento mais frequente podem frequentemente fornecer os mesmos benefícios com significativamente menos risco. Mas há algo ainda mais perturbador sobre como esses medicamentos são prescritos para idosos, algo que a indústria médica não quer que você saiba sobre o processo de tomada de decisão por trás de sua prescrição. A verdade sobre como os médicos decidem quais medicamentos prescrever para idosos irá chocá-lo. As escolas de medicina passam anos ensinando aos médicos sobre mecanismos e benefícios dos medicamentos, mas dedicam surpreendentemente pouco tempo a riscos e complicações específicas da idade. A maioria dos médicos aprende sobre a prescrição para pacientes idosos por meio de tentativa e erro na prática clínica, frequentemente usando diretrizes de dosagem desenvolvidas a partir de estudos conduzidos principalmente em adultos mais jovens e saudáveis. Aqui está o que é verdadeiramente perturbador. As empresas farmacêuticas não são obrigadas a conduzir estudos de segurança extensivos especificamente em adultos com mais de 65 anos. Elas podem comercializar medicamentos para idosos com base em dados de estudos realizados em pacientes muito mais jovens, assumindo que os resultados serão os mesmos. O resultado é que milhões de idosos estão tomando medicamentos cujos efeitos a longo prazo em seus corpos nunca foram adequadamente estudados. Esta falta de pesquisa específica para idosos é uma falha sistêmica que coloca milhões de vidas em risco. Então, como você pode se proteger e proteger seus entes queridos desta crise silenciosa? O primeiro passo é se informar sobre os medicamentos que você está tomando. Não confie apenas no que seu médico diz, faça a sua própria pesquisa. Há muitos recursos online que fornecem informações detalhadas sobre efeitos colaterais e interações medicamentosas. Sites como o da Agência Nacional de Vigilância Sanitária oferecem informações valiosas sobre medicamentos aprovados no Brasil. O segundo passo é ter uma discussão honesta e aberta com seu médico sobre seus riscos e preocupações. Não tenha medo de fazer perguntas difíceis ou de buscar uma segunda opinião. Se seu médico não estiver disposto a discutir os riscos de seus medicamentos ou se ele menosprezar suas preocupações, pode ser hora de encontrar um novo médico. Lembre-se, você é o defensor de sua própria saúde e você tem o direito de tomar decisões informadas sobre seus cuidados. O terceiro passo é considerar alternativas não medicamentosas para tratar suas condições cardíacas. Mudanças no estilo de vida, como dieta saudável, exercícios regulares e controle do estresse, podem ser tão eficazes quanto medicamentos para muitas condições cardíacas. A prática regular de exercícios físicos, como caminhada e hidroginástica, pode fortalecer o coração e melhorar a circulação sanguínea.
Além disso, técnicas de relaxamento, como yoga e meditação, podem ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade, contribuindo para a saúde cardiovascular. O quarto passo é monitorar de perto seus sintomas e relatar quaisquer efeitos colaterais incomuns ao seu médico imediatamente. Não espere que os sintomas dele apareçam sozinhos ou atribua-os ao envelhecimento. Quanto mais cedo você relatar os sintomas, mais cedo seu médico poderá ajustar sua medicação ou encontrar um tratamento alternativo. Manter um diário dos sintomas pode ser útil para identificar padrões e fornecer informações detalhadas ao seu médico. O quinto e último passo é compartilhar esta informação com seus amigos e familiares. Quanto mais pessoas souberem sobre os riscos desses medicamentos, mais vidas poderão ser salvas. Compartilhe este vídeo em suas redes sociais, converse com seus pais e avós sobre seus medicamentos e ajude a espalhar a palavra sobre esta importante questão. Juntos, podemos criar uma mudança e garantir que todos os idosos recebam os cuidados seguros e eficazes que merecem. Lembre-se, a informação é poder, e ao se informar e compartilhar esse conhecimento, você está fazendo uma diferença real na vida de outras pessoas. Agora, eu quero ouvir de você. Você ou alguém que você conhece já experimentou efeitos colaterais negativos de medicamentos para o coração? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. Sua experiência pode ajudar a alertar outras pessoas sobre os riscos desses medicamentos e incentivá-las a tomar medidas para se proteger. E não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar o sino de notificação para receber mais informações importantes sobre saúde e bem-estar. Juntos, podemos criar uma comunidade de pessoas informadas e capacitadas que estão tomando o controle de sua saúde e vivendo vidas mais longas e saudáveis. E para concluir, lembre-se que o cuidado com a saúde do coração é uma jornada contínua e que a informação é sua maior aliada. Ao se manter informado, questionar seus médicos e buscar alternativas naturais, você estará no caminho certo para proteger seu coração e viver uma vida plena e ativa. E não se esqueça que deixar seu valeu demais neste vídeo para apoiar nosso trabalho e ajudar a levar esta importante mensagem para mais pessoas. Sua contribuição é fundamental para continuarmos produzindo conteúdo de qualidade e impactando positivamente a vida de nossos espectadores. A cena é comum nas famílias brasileiras. Dona Maria, com seus 80 anos, recebe a mesma dosagem de remédio que um jovem de 60. Ela se torna, sem saber, parte de um experimento arriscado, com consequências que podem ser fatais. A prática, infelizmente, ignora as particularidades do metabolismo em idades avançadas. Embora a máxima "comece com pouco e vá devagar" seja um mantra na geriatria, a realidade nos hospitais e consultórios muitas vezes é bem diferente. A pressa e a busca por protocolos padronizados levam à prescrição de doses adultas sem considerar o impacto da idade no processamento dos medicamentos. Os planos de saúde, inclusive, acabam incentivando essa abordagem ao remunerarem melhor consultas rápidas e tratamentos genéricos. O Dr. Michael Rodrigues, após 15 anos em emergências hospitalares, revelou um fato alarmante. Residentes e até médicos experientes tendem a aumentar a dose quando o paciente idoso não responde como esperado, em vez de questionar se o medicamento em si é adequado. Essa mentalidade do "mais é sempre melhor" abre as portas para a toxicidade que tanto preocupa. A indústria farmacêutica criou um cenário onde a polifarmácia, o uso simultâneo de vários remédios, se tornou quase uma rotina para os idosos. Em média, uma pessoa acima dos 65 anos toma mais de 4 medicamentos prescritos diariamente, e muitos chegam a usar o dobro disso. Cada nova medicação eleva exponencialmente o risco de interações perigosas, mas os médicos continuam prescrevendo sem revisar e, quando possível, eliminar os já existentes. O mais grave é que os efeitos colaterais dos medicamentos em idosos são frequentemente atribuídos ao envelhecimento natural ou ao surgimento de novas doenças, o que leva a ainda mais prescrições, em vez de ajustes nas medicações. Esse ciclo vicioso é conhecido como cascata de prescrição, onde um remédio é receitado para combater os efeitos colaterais de outro, multiplicando os riscos e obscurecendo o problema original. Os incentivos financeiros por trás desse sistema são impressionantes. As empresas farmacêuticas lucram mais com idosos que usam múltiplas medicações para doenças crônicas do que com pacientes mais jovens que precisam de tratamentos ocasionais.
A propaganda direcionada aos médicos enfatiza os benefícios de tratamentos agressivos, minimizando os riscos relacionados à idade, criando uma cultura médica que vê regimes intensivos de medicação como cuidado superior, e não como um perigo em potencial. O que mais choca sobre esses 5 medicamentos perigosos para o coração não são apenas os riscos individuais, mas sim a interação entre eles e com as dezenas de outras drogas comumente prescritas para idosos. Essa combinação pode criar uma sinfonia tóxica, muito mais perigosa do que qualquer medicamento isolado. Imagine a seguinte situação, que se repete com frequência nos hospitais. Um paciente de 80 anos toma varfarina para evitar coágulos, digoxina para controlar o ritmo cardíaco, um inibidor da ECA para a pressão arterial e um beta-bloqueador para regular os batimentos. Esse paciente contrai uma infecção urinária e recebe um antibiótico que eleva os níveis de varfarina, causando hemorragia interna. A hemorragia leva à queda da pressão, o que exige ajustes nas doses do inibidor da ECA e do beta-bloqueador. O estresse no organismo aumenta a toxicidade da digoxina, provocando arritmias perigosas. O que começou com uma simples infecção se transforma em uma crise médica com risco de morte, tudo por causa de interações medicamentosas previsíveis, mas negligenciadas. A ironia é que existem alternativas mais seguras para muitos desses medicamentos, mas elas são frequentemente ignoradas por serem mais recentes, mais caras ou menos familiares aos médicos. Os novos anticoagulantes orais de ação direta, por exemplo, são consideravelmente mais seguros que a varfarina para a maioria dos idosos, mas muitos médicos continuam prescrevendo varfarina por hábito ou preocupação com o custo. Da mesma forma, medicações mais modernas para o ritmo cardíaco podem ser mais seguras que a amiodarona para alguns pacientes, mas o medo de experimentar algo novo mantém prescrições perigosas em vigor. Os sistemas de monitoramento que poderiam evitar muitas dessas complicações existem, mas são subutilizados. Prontuários eletrônicos poderiam facilmente sinalizar combinações perigosas e sugerir ajustes de dose com base na idade e na função renal, mas a maioria dos sistemas prioriza o faturamento e a documentação em detrimento da segurança do paciente. A tecnologia para evitar erros de medicação está disponível, mas o sistema de saúde carece de incentivos para implementá-la de forma eficaz. Dispositivos de monitoramento domiciliar que poderiam detectar sinais precoces de toxicidade medicamentosa estão se tornando mais sofisticados e acessíveis, mas poucos idosos são ensinados a usá-los ou a identificar os sinais de alerta. Um simples monitor de pressão arterial poderia alertar os pacientes sobre quedas perigosas causadas por beta-bloqueadores ou inibidores da ECA, mas os pacientes não são informados sobre quais leituras devem motivar atenção médica imediata. O papel dos farmacêuticos na prevenção de desastres relacionados a medicamentos é terrivelmente subestimado. Farmacêuticos clínicos são amplamente treinados em interações medicamentosas e prescrição para idosos, mas raramente são consultados quando idosos recebem essas medicações de alto risco. Muitas farmácias possuem sistemas de computador que poderiam sinalizar combinações perigosas, mas a pressão do tempo e as margens de lucro desencorajam as revisões completas que poderiam salvar vidas. Os familiares, muitas vezes, se tornam a primeira linha de defesa contra danos relacionados a medicamentos, mas recebem pouquíssima informação sobre o que observar ou quando intervir. Filhos adultos percebem que a mãe parece mais confusa depois de começar a tomar um novo remédio para o coração, mas não se dão conta de que este pode ser um sinal de toxicidade medicamentosa grave, que exige atenção médica imediata. A crença de que os médicos sabem o que é melhor impede as famílias de defenderem seus entes queridos de forma eficaz. O aspecto mais doloroso dessa crise é a quantidade de idosos que sofrem em silêncio, acreditando que se sentir mal é apenas parte do envelhecimento, sem perceber que seus medicamentos podem estar roubando sua qualidade de vida e encurtando sua expectativa de vida. É como a história daquele amigo que achava que dor de cabeça era normal até descobrir que era pressão alta. O que podemos fazer para proteger a nós mesmos e nossos entes queridos desses perigos? O primeiro passo é entender que você tem o direito de questionar cada prescrição e exigir explicações sobre riscos, benefícios e alternativas. Não aceite "você precisa disso para o seu coração" como justificativa suficiente para tomar uma medicação que pode causar sérios danos. Insista em começar com as menores doses possíveis e em monitoramento frequente, principalmente nos primeiros meses de qualquer nova medicação.
Muitos desastres relacionados a medicamentos ocorrem durante o período inicial do tratamento, quando os níveis da droga estão se acumulando no organismo. Exames de sangue regulares para verificar a função renal, os níveis de eletrólitos e as concentrações da droga podem detectar problemas antes que se tornem fatais. Crie uma lista completa de medicamentos que inclua todos os remédios prescritos, medicamentos de venda livre, suplementos e fitoterápicos. Leve essa lista a todas as consultas médicas e pergunte especificamente sobre possíveis interações. Muitos idosos tomam suplementos que podem afetar drasticamente a forma como os medicamentos prescritos funcionam, mas não pensam em mencioná-los aos seus médicos. Procure profissionais de saúde especializados em geriatria ou com vasta experiência no tratamento de idosos. Esses especialistas são mais propensos a reconhecer os riscos de medicamentos relacionados à idade e mais dispostos a usar abordagens alternativas que priorizem a segurança em vez de tratamentos agressivos. Não tenha medo de buscar uma segunda opinião, principalmente quando vários medicamentos estão sendo prescritos simultaneamente. Aprenda a reconhecer os sinais precoces de toxicidade medicamentosa para cada droga que você toma. Mantenha um diário de sintomas, anotando como você se sente a cada dia, incluindo níveis de energia, clareza mental, sintomas físicos e bem-estar geral. Mudanças que se desenvolvem gradualmente ao longo de semanas ou meses são frequentemente relacionadas a medicamentos, mas são atribuídas ao envelhecimento porque se desenvolvem lentamente. Considere trabalhar com um farmacêutico clínico que possa realizar revisões abrangentes de medicamentos. Muitos hospitais e algumas farmácias comunitárias oferecem esses serviços, onde um farmacêutico examina todos os seus medicamentos em busca de interações, dosagem inadequada e oportunidades de simplificar seu regime. Essas revisões frequentemente identificam medicamentos que podem ser interrompidos com segurança ou substituídos por alternativas mais seguras. O conceito de desprescrição, ou seja, reduzir ou eliminar sistematicamente medicamentos desnecessários, está ganhando reconhecimento na geriatria, mas permanece incomum na prática. Pergunte aos seus médicos regularmente se cada medicação ainda é necessária e se a dose pode ser reduzida. Muitos idosos tomam medicamentos que eram adequados anos atrás, mas não são mais necessários ou se tornaram mais perigosos com o passar dos anos. A tecnologia pode ser sua aliada na segurança da medicação. Aplicativos de smartphone podem rastrear seus medicamentos, lembrá-los sobre as doses e até mesmo alertá-los sobre possíveis interações quando novos medicamentos são adicionados. Alguns dispositivos podem monitorar sinais vitais e alertar os profissionais de saúde sobre mudanças preocupantes que podem indicar problemas com a medicação. Construa uma rede de apoio de familiares, amigos ou cuidadores que possam ajudar a monitorar problemas relacionados a medicamentos. Às vezes, outras pessoas notam mudanças no comportamento, na cognição ou na função física que os próprios pacientes não reconhecem. Ter defensores que possam se manifestar nas consultas médicas e fazer perguntas difíceis sobre os riscos da medicação pode salvar vidas. Documente tudo relacionado aos seus medicamentos, incluindo quando foram iniciados, quaisquer efeitos colaterais que você experimente e como você se sente no geral. Essas informações se tornam valiosas ao trabalhar com profissionais de saúde para otimizar seu regime de medicação e podem ajudar a identificar padrões que poderiam passar despercebidos. O sistema de saúde não resolverá esses problemas sozinho. A mudança só virá por meio de pacientes e famílias informados que exigem práticas de prescrição melhores e mais seguras para os idosos. Cada pessoa que questiona medicamentos inadequados, busca segundas opiniões e defende um monitoramento cuidadoso ajuda a criar pressão para melhorias sistêmicas. É como a história daquela vizinha que começou a questionar as receitas do médico e acabou inspirando outras pessoas a fazerem o mesmo. As 5 medicações para o coração que discutimos representam apenas a ponta do iceberg quando se trata de práticas de prescrição perigosas para adultos mais velhos. Problemas semelhantes existem com analgésicos, drogas psiquiátricas, tratamentos para diabetes e dezenas de outras classes de medicamentos comumente prescritas para idosos. Os princípios de prescrição cuidadosa, monitoramento completo e defesa do paciente se aplicam a todas as áreas da geriatria.
O que revelamos hoje não tem a intenção de assustá-lo e afastá-lo do tratamento médico necessário, mas de capacitá-lo com o conhecimento necessário para receber esse tratamento com segurança. A doença cardíaca continua sendo uma das principais causas de morte de adultos mais velhos, e medicamentos adequados podem salvar vidas quando usados com cuidado e monitorados adequadamente. O objetivo não é evitar todos os medicamentos, mas garantir que os medicamentos que você toma ajudem mais do que prejudiquem. O sistema médico falhou em proteger adequadamente os idosos de danos relacionados a medicamentos, mas, munido desse conhecimento, você pode proteger a si mesmo e a seus entes queridos. Cada decisão sobre medicação deve envolver uma consideração cuidadosa dos riscos e benefícios, com atenção especial aos fatores relacionados à idade que aumentam o potencial de dano. Lembre-se de que se sentir mal, confuso, fraco ou indisposto não é uma parte normal do envelhecimento. Esses sintomas geralmente indicam problemas médicos tratáveis ou efeitos colaterais relacionados a medicamentos, que podem ser resolvidos com cuidados médicos adequados. Não sofra em silêncio ou aceite uma qualidade de vida diminuída como inevitável. Mas será que é só isso? O que mais pode ser revelado sobre os perigos ocultos que espreitam nos armários de remédios de todo o país? Quais outras classes de medicamentos estão silenciosamente prejudicando os idosos enquanto afirmam ajudá-los? A verdade sobre analgésicos, indutores do sono e drogas psiquiátricas prescritas para adultos mais velhos chocará você ainda mais. Descubra nos próximos vídeos enquanto continuamos revelando as verdades médicas que podem salvar sua vida. Se esta informação abriu seus olhos para os perigos ocultos dos medicamentos para idosos, considere deixar um valeu demais para apoiar este canal. Sua ajuda financeira nos permite continuar investigando e trazendo a você estas incríveis histórias e revelações que as fontes médicas convencionais não discutem. Cada contribuição ajuda este canal a alcançar mais longe e potencialmente salvar mais vidas por meio da educação e da conscientização. Juntos, podemos exigir cuidados médicos melhores e mais seguros para a nossa população idosa. É como diz o ditado: a união faz a força.